Olá, meu amigo médico veterinário. Eu devo me apresentar. Meu nome é José Alfredo Dalari Júnior. Eu sou médico veterinário formado pela Unesp há 32 anos. Também sou advogado formado pela Unifage de Jaguariúna há 10 anos. Trabalho no direito com a responsabilidade civil do médico veterinário. Eu sou especialista no direito médico veterinário. E hoje nós estamos aqui para falar um pouco sobre a responsabilidade do anestesista médico veterinário. Eu devo lembrar a vocês que antes o médico veterinário ele era um super profissional. Ele era 21 médicos em um, ele fazia tudo. Com o tempo, as especialidades foram chegando na medicina veterinária. Grandes e pequenos, clínica, cirurgia, reprodução, moléstias infecciosas, dermatologia, oftalmologia, neurologia e a anestesiologia também chegou na medicina veterinária. Hoje eu devo dizer para vocês que não existe mais um cirurgião sem o acompanhamento de um bom anestesiologista médico veterinário. E não vai demorar muito não. O Conselho Federal de Medicina Veterinária vai exigir a RT de anestesia para hospitais e clínicas veterinárias. O cirurgião que fizer um procedimento sem a presença de um anestesista vai ser considerado imprudente. E isso não demora muito a acontecer, não. Hoje em dia, ele não é ainda obrigatório, mas não demora muito para que isso aconteça. O anestesista, ele é um profissional que entra na cirurgia para colaborar. Ele tem uma responsabilidade horizontal com o cirurgião. Ambos têm responsabilidade em todo o atendimento. Que a história começa lá com Paracelsus, passa pelo éter e vem vindo. No Brasil, quando a medicina veterinária começa a tomar muita força, em 1973 surge em Botucatu a disciplina de anestesia veterinária, através do professor Flávio Massoni. Tá? E ele também começa com a primeira turma de residência em anestesiologia veterinária. Devo citar o professor Flávio porque, além de meu professor pessoal na época de Botucatu, hoje eu posso dizer que é um irmão, um grande amigo. Como também não poderia deixar de citar nesse momento aqui outras pessoas, como o professor Stélio Paca Loureiro Luna, também contemporâneo de Botucatu e um amigo pessoal. E mais recentemente as professoras Denise Fantoni e Silvia Renata Gaido Cartopassi. Elas têm até um livro de anestesia veterinária escrito. E essa última, a Silvia Renata, além de amiga, foi uma colega de sala em Botucatu. Então, uma pessoa que tem muita amizade, muito respeito, né? E fica aí meu abraço a todos eles. Bom, como eu falei para vocês, a evolução da medicina veterinária, ela vem cada vez mais tomando força, tomando grandeza junto das especialidades. E a anestesia é uma das principais delas. Tá? O médico veterinário anestesiologista, ele tem uma característica de auxiliar outras modalidades. No entanto, ele não é dependente, ele não está sob a ordem do cirurgião. Por quê? A conduta anestésica é da responsabilidade do anestesiologista. Não adianta o que o cirurgião quer. A anestesia tem que ser adaptada ao caso, tem que ser adaptada ao animal, tá? E o cirurgião tem que fazer a parte dele. Os dois trabalham em conjunto e têm uma responsabilidade quando um comete um erro grave, crasso, um erro demonstrando demais incapacidade, incompetência, o outro tem que atuar, tem que impedir, tá? Mas não passa desse tipo de relação deles. Dessa forma, o anestesista trabalha sempre em equipe e a divisão de trabalhos, como eu falei para vocês, ela é horizontal. Não existe, então, uma subordinação à vontade do cirurgião, tá? É lógico que atualmente, você tem muitos profissionais que trabalham também de forma volante. E esses profissionais de forma volante, eles têm uma dupla responsabilidade. Porque eles também transportam cilindros de gases que têm uma legislação específica e eles têm que estar atentos ainda. Como eles também transportam em seus veículos drogas,
Sim, drogas anestésicas que são necessárias ao seu trabalho. Porém, quando eles abusam nesse transporte, eles podem ter uma complicação, tá? E eles podem ser responsabilizados, né, pelo transporte, pela distribuição de drogas, que, a bem da verdade, podem ser usadas de forma ilícita. Então, o médico veterinário anestesista tem que ter esse cuidado, atendendo também a essas legislações, tá? Quando ele é funcionário de um hospital ou de uma clínica, a clínica responde solidariamente ao seu comportamento, porque a clínica tem ali a responsabilidade em iligendo e em vigilando. Quando, porém, ele é volante, essa situação muda um pouquinho. E aí a clínica já não tem tanta responsabilidade, a não ser que o proprietário da clínica indique o anestesista com exclusividade. Diga assim, olha, eu só faço cirurgia com aquele profissional, com aquele anestesista. Aí ele equipara-se sim a um funcionário. Aí a clínica vai ter uma responsabilidade solidária. De uma maneira geral, o anestesiologista médico veterinário, ele responde pela manutenção de seus equipamentos, porque cabe a ele zelar por aquilo. Se tiver algum problema, algum defeito, alguma coisa de corrigir, ele tem que atuar antes que o problema exista. Ele também responde pelos procedimentos que ele determina para aquele paciente, tá? No entanto, existem dentro da medicina veterinária, algumas linhas que entendem que o anestesiologista médico veterinário responde objetivamente pelo resultado, que a sua obrigação seria de resultados, uma obrigação objetiva e não de meios. Porque quando ela é de meios, você fornece as maneiras de tratamento, as formas de cirurgia, as técnicas, mas não pode garantir a vida. Então, existem alguns operadores do direito que entendem que o anestesiologista, ele garante o resultado, porque ele tem que anestesiar o animal sem que tenha contratempos. A gente sabe que em algumas situações isso é até possível. Por exemplo, numa cirurgia de castração, uma ovário-salpingo-esterectomia, num animal novo. Tá? No entanto, quando você pega um animal que já tem uma certa idade, asa 3, 4, você já tem outras intercorrências que não podem de forma alguma garantir o resultado. Existem contratempos na anestesia que podem, infelizmente, levar a um desfecho não tão satisfatório. E aí, nessa situação, é necessário que seja apurada a culpa. Ou seja, tem que analisar o caso objetivamente, através de perícias, e ver se o profissional atuou com o devido zelo, se ele fez o que era de mais indicado para aquele caso. Aí, nessa situação, ele não vai responder, porque é um caso fortuito, né? E a gente tem que entender que quem não conhece a medicina veterinária, às vezes só conhece o papel, muitos advogados que só conhecem o papel, né? Não tem o conhecimento da biologia, da medicina veterinária, às vezes não compreendem essas variações que podem acontecer, né? Eu digo sempre, não é como na oficina mecânica, que se o pneu está furado, você vai lá, troca o pneu e acabou. Não é bem por aí, né? Que é aquela situação. É um organismo vivo, ele responde de maneiras, às vezes, inesperadas à droga que você administrou no paciente. Então, desta maneira, tem que ser apurado realmente o que é que aconteceu, o fato verídico. Por isso, eu também tenho o entendimento de que o anestesista médico veterinário, ele responde da mesma maneira que um clínico, de forma com uma responsabilidade subjetiva, ou seja, a culpa tem que ser apurada. Você tem que provar que ele agiu com negligência, imperícia ou imprudência, tá? É interessante também dizer a vocês que o médico veterinário anestesista, ele está sempre trabalhando numa situação de quase morte. Por isso, a interação do organismo com as drogas, ela é muito delicada e ele tem que estar ao tempo todo atento. Então, as principais obrigações do anestesista é preparar o paciente, prevendo possíveis dificuldades.
bem como esclarecer, e lembre que agora o conceito é de livre e esclarecido, né? Bem como esclarecer o responsável tutor em todas as situações, tirando dele todas as dúvidas, respondendo todas as perguntas, para que ele possa se tranquilizar e aceitar a situação, tá? Para que ele assine os termos de uma maneira livre e esclarecida, que é como hoje a resolução 1321, né, do nosso Conselho Federal de Medicina, determina que todos esses consentimentos sejam livres e esclarecidos. Ou seja, o anestesista tem a obrigação de explicar tudo o que vai acontecer com o procedimento anestésico, com o pré, pós e transanestésico. Não tem necessariamente uma responsabilidade em relação às consequências do procedimento cirúrgico. No entanto, ele também deve saber que, se ele vai, vamos dizer, num caso de uma cirurgia ortopédica, e ele chega lá e percebe que o equipamento não está bem de acordo, porque a pessoa está usando broca comum de parede, está usando uma parafusadeira ou uma furadeira que está toda suja de poeira, está lá tentando fazer a sua cirurgia com algumas alicates enferrujadas já, o anestesista responde também. Por quê? O erro do cirurgião, no caso, foi crasso, que qualquer um poderia ter percebido que aquilo estava errado. Aí o anestesista também tem responsabilidade. Caso contrário, ele responde somente pelo seu ato anestésico e responde sim de maneira subjetiva. Também compete ao anestesista escolher o melhor protocolo, tá? Conveniente ao caso, conveniente ao ato, conveniente ao paciente e também conveniente ao responsável, tá? Ele não pode inventar uma coisa extremamente nova, como também não pode usar uma coisa extremamente antiga. E também não está subordinado à vontade de ninguém, nem do responsável, nem do cirurgião. Porque se o responsável vem, eu quero essa anestesia ou aquela anestesia, isso não existe. Cabe a você, médico veterinário anestesista, estabelecer o melhor protocolo e não a qualquer outra pessoa, tá? Como também é responsabilidade sua vigiar de perto o paciente durante todo o ato cirúrgico, tá? Observando todos os sintomas e sinais, tá? Dando a atenção especial às frequências cardíaca, respiratória, à temperatura do animal. Você tem que estar munido do mínimo necessário para o controle dos parâmetros. Porque é sua a responsabilidade pelo ato anestésico, tá? Como também é sua a responsabilidade pelo controlar os espasmos de laringe a hora que o animal está no seu retorno. Bem como também só liberar o paciente e só deixar o paciente quando ele já recobrou os seus reflexos de proteção, tá? Dessa forma, você pode evitar algumas dores de cabeça durante a sua vida profissional. Eu volto a dizer a vocês que é uma das especialidades mais importantes hoje dentro da medicina veterinária. Ele é necessário na cirurgia, ele é necessário em vários atendimentos, ele é necessário no protocolo de controle de dor, ele é necessário, né, no dia a dia de clínicas e hospitais. E volto também a reforçar para vocês, não está longe o tempo em que o Conselho Federal de Medicina Veterinária vai instituir a responsabilidade técnica, o RT de anestesiologia para esses estabelecimentos. É uma profissão de muito ganho, é uma profissão de muita importância dentro da medicina veterinária e, como dizia um professor meu, o Brasil é grande, precisa de médicos veterinários competentes, né? E a gente tem que ocupar o nosso espaço. Dessa maneira, fica aí o meu abraço a você, anestesista médico veterinário, e esteja sempre contando comigo aqui, um amigo, um colega médico veterinário, um advogado, que pode lhe ajudar caso você tenha algum contratempo ético, civil ou penal. Você pode contar comigo, nós estaremos aí para te ajudar. Um grande abraço.